Vamos lá, mais uma pergunta que fizeram. Gente, eu não gosto de ficar falando desse assunto aqui, tá ok? Porque eu tenho uma versão que é totalmente diferente do que muitas pessoas pensam. Mas, em todo caso, eu vou dar o meu prisma novamente. E o meu prisma não é a verdade absoluta, tá? Não significa que porque eu falei tem que ser o que é a verdade, é isso que é, porque o professor falou, não é isso. É uma possibilidade de um monte de possibilidades de existência, de que possibilidade que possa acontecer. Ou seja, possibilidades. Certo? E não a verdade absoluta. Vamos lá, o assunto é o seguinte, projeção astral. Projeção astral. Já falei um monte de vezes isso daqui, mas vamos dar mais uma versão diferente de novo. Vamos separar isso aqui. Projeção. Vem de projetar. E astral vem de plano espiritual. Ok? Então é projetar plano espiritual. Então vamos lá. Eu poderia pegar e falar dentro da nomenclatura do significado do dicionário do termo como tudo que eu fechar os olhos e imaginar e sonhar é uma projeção astral. Eu sonhei que eu estava voando. É uma projeção astral, porque eu estou projetando. Projetar, você projeta imagens, tá? Você projeta algo. O que é projetar? Você pega algo que está aqui e projeta ele lá na frente. Você coloca a imagem dele à frente. Ok? Então eu vou projetar o futuro. Eu vou vislumbrar o futuro. Eu vou projetar a espiritualidade. Dentro da espiritualidade, o espírito pode voar? Pode. Então, quando eu sonho, eu estou projetando, tá? Então, o termo projetar, ele pode ser usado para sonho? Pode. Por isso que eu falo para as pessoas, não é errado falar que você está projetando astral, mas é errado você falar que está saindo do corpo. Porque para afirmar que sai do corpo, você precisaria fazer alguns testes, ou seja, você precisa colocar a ciência no meio. Se eu falo para todo mundo, existe isso, existe. Já li alguns livros que teve indianos famosíssimos que conseguiu fazer. Eles pegam e fazem o seguinte, inclusive uma das coisas que eu estou até pegando gente para treinar junto comigo, que é a tal da telepatia, mas para depois fazer essa projeção. Então eu pego uma carta, tá aqui uma carta, tá aqui, tem um papel aqui, tem uma carta, e dentro dessa carta aqui eu tenho um número, então aqui 7 copas. Beleza, isso aqui só eu vi, deixo trancado dentro do outro quarto. Eu vou dormir e vou fazer a projeção. Se eu tiver capacidade de sair do meu quarto, ir até o quarto, descobrir qual que é o papel que está lá, a carta que está lá, escreva no papel o que é e fala, ó, a carta que está lá é essa aqui, 7 copas. É isso? Pô, você acertou, parabéns. Dentro de 50 e poucas cartas, certo? De todas as cartas do baralho. Se você acertar, parabéns, você está fazendo a projeção astral de sair do corpo. Se você estiver vendo, mas que eu fui no planeta X, que eu fui no planeta Y, que eu fui no planeta não sei o quê. Professor, então isso daí não é projeção astral? É projeção astral, porque projetar é pegar uma imagem e jogar à frente. Eu consegui vislumbrar algo. E no sonho a gente vislumbra. E se eu sonhei, imaginei e vi um outro planeta, isso remete ao astral. Então, quando você tem, seja sonho, seja alucinação, ou seja o nome que você quiser dar, é uma projeção astral. Dentro do sinônimo do dicionário maravilhoso. O problema é que, na espiritualidade, travar o termo, que é mais um erro que o povo fez, que é travar o termo só para a saída do corpo.
Eu fiz a projeção astral. Agora que estão melhorando, que eles estão falando desdobramento do corpo. Esse desdobrar, o que seria? Seria eu pegar e fazer a dupla realidade. Seria mais ou menos eu pegar e falar o seguinte: eu tenho a realidade e eu tenho uma realidade paralela. Então eu faço o desdobramento, eu desdobro. Então tá dobrado, eu pego e desdobro. Então tá aqui, o papel tá dobrado. Vamos dobrar um papel aqui. Tá aqui, o papel tá dobrado, certo? Eu desdobro. O que é desdobrar? É eu abrir o papel, ok? Eu fazer o desdobramento, eu abrir algo, desdobrar ele, um papel, por exemplo, tá? Podia ser um tapete, podia ser um pano, pode ser o que for, mas no caso do exemplo é um papel. Eu desdobrar o corpo seria mais ou menos o seguinte: eu pego aonde eu estou e desdobro, ou seja, eu pego e amplifico, eu saio daquela situação comprimida, minimalizada e amplio a situação. Ela fica maior, ela aumenta o tamanho dela, tá ok? Então, esse seria a função do desdobramento astral ou espiritual. Ou seja, você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Aí eu posso falar para você que esse aí é um termo mais correto do que a projeção astral para aqueles que de fato conseguem estar e conseguem ver a tal da cartinha que eu falei para fazer. O teste. Inclusive teve indiano que a pessoa falou assim: mas eu te vi lá na Inglaterra. O senhor não estava na esquina XXY, tá? Ele falou assim: eu estava, eu fui até lá. Que algumas pessoas, através de alguns cursos que fazem de troca de energia, eles fazem os tais dos desdobramentos, ou seja, tipo assim, mais ou menos o seguinte. Um outro exemplo de possibilidade do desdobramento. Eu fecho o olho e falo assim: eu vou até lá a pessoa. Então eu tenho um tio meu que mora lá numa cidade X, a 200 quilômetros daqui, da onde eu moro. Eu fecho o olho, começo a pensar nele. Eu falo: eu quero ir até lá. Eu fecho, vou meditando e vou projetando a minha imagem até lá. Eu projetando a minha imagem até lá, acontece um fenômeno que nós chamamos de resgate do emaranhamento quântico. Como eu já vi essa pessoa antes, eu consigo conectar e religar cabeamentos energéticos, entenda assim, entre aspas, aonde eu consigo trocar informações. Eu ligo o cabo lá da internet entre eu e ele. Vamos lá, internet. Informação. Quero pegar informações daquela pessoa que está. Isso, quando está próximo, se chama telepatia. Quando está um pouquinho mais longe, nós chamamos de intuição. E quando está bem mais longe, nós chamamos de desdobramento, para poder ver aonde a pessoa está, o que está acontecendo com a pessoa espiritualmente, etc, etc, etc. Ok? Eu estou tentando dar a explicação mais racional possível para facilitar o entendimento de vocês. Porque vocês sempre ouvem os termos, mas para interpretar e entender é difícil. Então, o que eu faço? Eu pego e vou jogando um pouquinho do dicionário no meio da coisa para facilitar com que vocês entendam e absorvam. Eu falo assim: ah, agora entendi, é a mesma coisa, ah, então tá bom. Ah, existe a possibilidade de ser espiritual? Ah, tem. Ah, existe a possibilidade, puta, mas legal, agora entendi, tá entendendo? Não é verdade absoluta. Eu não dou a verdade absoluta, eu dou um prisma, ok? Igual eu falei no começo do vídeo. Então esse desdobramento acontece muito ali. Tá, professor, para eu ter certeza de como é o desdobramento de fato, o que você pode fazer para você saber se você está fazendo desdobramento de fato? É um exercício que eu fiz muito. Você pega e fala assim: eu nunca vi a pessoa.
e descreve a pessoa. Ela tem cabelo grisalho, o cabelo dela vem até aqui, é curtinho, chega até mais ou menos o queixo, ela é magrinha, tal. Depois que você fez todo o processo, você chega a pessoa e fala assim, você poderia mandar foto sua para mim? Aí ela pega e manda a foto para você e você fala assim, nossa, é isso mesmo que eu estava vendo. Ou faça esse exercício, porque se acontecer isso, você está fazendo isso daqui. Parabéns, você está conseguindo chegar até lá e resolver o problema da pessoa. Parabéns. Agora, se você não acertar, você, sinto muito, mas dentro da ciência, dentro do dicionário, você está alucinando. Alucinando não significa ser um retardado mental ou ser um problema mental. A alucinação é algo que muito acontece conosco, inclusive quando nós fazemos tratamentos com hipnose. Que eu consigo fazer com que você pegue e fale assim, isso aqui não é um giz mais não. Isso aqui agora é um pedaço de ouro. Aí você fala uma pepita de ouro. Se a pessoa estiver hipnotizada, ela vai olhar isso aqui, por mais que todo mundo veja como um giz, a pessoa vai enxergar como uma pepita de ouro. É esse tipo de alucinação, não é alucinação de loucura, tá? É alucinação de fisiologia cerebral, tá ok? Gente, jamais a verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Namastê.